A ideia desse vídeo é mostrar a sequência de passos para a gente simular o processo de infiltração usando o Hydrus. Especificamente, o interesse é simular a infiltração que a gente obteria se estivesse fazendo medições com duplo anel concêntrico. Então, eu vou passar pela sequência de etapas de forma bem objetiva, sem fazer muitos comentários detalhados acerca das configurações que a gente vai fazer. Então, inicialmente, nós vamos criar um projeto clicando neste comando Novo Projeto. Nesta janela, nós vamos dar um nome para o projeto. Na descrição, a gente pode passar mais alguma informação, por exemplo, simulação. Vamos dar OK. E a gente observa que o Hydrus criou uma série de itens de pré-processamento que a gente vai ter que fazer a configuração para fazer a simulação. Cada item desses exibe uma janela em que a gente vai alimentar com informações. Então vamos abrir a primeira janela. Nessa primeira janela, a gente vai definir qual o processo que vai ser simulado desses que estão listados aqui. Nós vamos simular fluxo de água, que já está marcado, então a gente só vai dar um Next para a próxima tela. Nesta tela, a gente vai fornecer as informações relacionadas à geometria do sistema solo. Nós vamos apenas modificar aqui o número de materiais. Vamos colocar 4. Isso indica que o perfil de solo terá 4 camadas. Essas camadas e a profundidade do perfil serão representadas pela unidade centímetros e terá uma profundidade de 100 centímetros. E aí passamos para a próxima janela. Nesta próxima tela, a gente tem que fornecer informações relacionadas ao tempo. Nós vamos colocar como unidade minutos. Em discretização do tempo, vamos deixar o tempo inicial em 0 minutos e o tempo final em 240, ou seja, nós vamos simular o processo até 240 minutos. As demais opções ficam no padrão, como estão. Aqui, em condições de contorno para as variáveis relacionadas a tempo, nós vamos habilitar este comando. Uma informação apenas de precipitação nós vamos fornecer ao modelo. E passamos para a próxima janela. Nesta janela, nós vamos definir com que detalhamento as informações que o modelo está calculando vão ser gravadas nos arquivos de saída. Nós vamos desmarcar essa primeira opção e vamos pedir para ele gravar nos arquivos a intervalos de tempo pré-definido. Vamos colocar aqui 1 minuto. Então, a cada 1 minuto, ele vai gravar as informações que estão sendo calculadas. E aqui a quantidade de vezes, portanto, que será impresso será igual ao tempo total de simulação, que é 240, porque ele está gravando a cada 1 minuto. E vamos para a próxima tela. Nesta janela estão vários parâmetros relacionados ao procedimento matemático que resolve a equação de Richards. Nós vamos deixar tudo padrão como está e vamos passar para a próxima tela. Nesta tela, a gente precisa definir qual o modelo matemático, qual as funções que serão usadas para relacionar conteúdo de água, potencial matricial
e condutividade hidráulica. Nós vamos usar o Wang-Knuth-Moalen e sem esterese. Então, não precisamos definir nada mais do que já está definido aqui. Vamos adiante. Nesta tela, nós temos que fornecer parâmetros das funções que vão relacionar conteúdo de água, potencial matricial e condutividade hidráulica. Percebam que existem 4 linhas de parâmetros, porque nós definimos que o perfil de solo teria 4 camadas. Vejam que os valores são os mesmos em todas as camadas, mas nós vamos modificá-los. Se a gente estivesse fazendo a simulação para um perfil de solo no qual a gente tivesse medido esses parâmetros, nós poderíamos fornecer os valores medidos. Mas como esse vídeo é apenas para propósitos didáticos, nós vamos usar funções de pedotransferência para estimarmos os parâmetros de cada camada, considerando que elas terão diferentes valores de areia, silt, argila e densidade, e a partir dessas informações, as funções de pedotransferência vão estimar valores diferentes desses parâmetros para cada camada. Então, nós vamos clicar na primeira linha e vamos clicar neste comando, predição usando redes neurais. Nós vamos deixar esta opção marcada, que significa que o modelo de pedofunção vai estimar os parâmetros da curva de retenção de água e a condutividade hidráulica de solo saturado em função de teores de areia, silt, argila e densidade do solo. Nós vamos considerar que a primeira camada tem 60% de areia, 25% de silt, 15% de argila e densidade do solo 1.4. Vamos clicar em fazer a predição e aceitar. Percebam que os valores da primeira linha já foram modificados e a gente vai fazer o mesmo para a segunda, terceira e quarta linha. Nós vamos considerar que a segunda camada tem os mesmos teores de areia, silt e argila, ou seja, 60, 25 e 15, mas que a densidade do solo é bem maior, ou seja, 1.8, representando uma camada de solo compactada. Vamos clicar em predizer e aceitar. Fazer o mesmo para a terceira camada. Vamos considerar que as 3 primeiras camadas são semelhantes, 60, 25, 15, e que a terceira camada tem densidade do solo semelhante à da primeira. Predizer e aceitar. A última camada, diferentemente das 3 primeiras, a última camada nós vamos considerar que ela tenha 15% de areia, 35% de silt e 50% de argila. E a densidade do solo é 1.13. Então, esse nosso perfil de solo está parecido com um argissolo contendo uma camada compactada, que é a segunda camada. Fazer a predição e aceitar. Feito isso, nós já configuramos os parâmetros hidráulicos das 4 camadas e vamos para a próxima tela. Nesta tela, nós temos que informar para o modelo como que o sistema interage com o meio, tanto na parte superior quanto na parte inferior. Na superfície, nós vamos definir como perfil interagindo com a atmosfera e que pode formar uma camada de água na superfície do perfil. No limite inferior, ou seja, aos 100 centímetros de profundidade, a gente vai considerar que a drenagem pode ser livre. A condição inicial, ou seja, qual é a condição que o perfil de solo vai estar quando vão iniciar os cálculos, nós vamos marcar em termos de
conteúdo de água, e aí mais adiante a gente vai ter que informar qual é o conteúdo de água que o perfil está no início da simulação, e vamos colocar como 5 centímetros a máxima altura de água que pode acumular na superfície do solo. Definido isso, vamos adiante para a próxima tela. Nesta janela, a gente basicamente tem que definir como estarão no tempo as variáveis externas. Se vocês lembrarem, anteriormente nós configuramos que informaríamos apenas um valor das variáveis externas relacionadas ao tempo. São os 240 minutos e nós vamos dizer que durante esses 40 minutos a precipitação vai ser constante de 50 centímetros por minuto. Isso é um valor absurdo, mas a gente está querendo simular a situação de infiltração representando medições feitas com duplo anel concêntrico e que tem uma carga de água permanente na superfície. A precipitação em excesso, ou seja, o que sobra da quantidade necessária para formar a altura de água de 5 centímetros que nós configuramos anteriormente, o modelo vai considerar como escoamento superficial. E vamos deixar a evaporação zero. Vamos para a próxima tela. Nesta janela, a gente vai pressionar OK, porque a gente quer que seja exibida a janela que permite que a gente faça configurações no perfil de solo. E sim, vamos clicar em salvar. Neste aplicativo de configuração do perfil existem várias opções, dependendo do que a gente quer como resultado e da simulação que está fazendo. Nós vamos fazer apenas algumas informações de interesse para o nosso processo. Primeiro, nós vamos clicar neste comando aqui de discretização do perfil. Parece que o meu mouse não está de acordo com o que eu estou fazendo aqui na minha tela, mas é este que tem umas linhazinhas horizontais aqui, com uns sinaizinhos no topo e na base com cor de rosa. E esta figura mostra o perfil de solo e está discretizado, ou seja, subdividido em 100 camadas, e isso resulta 100 nós, que são os locais onde os cálculos serão feitos durante a solução numérica da equação de Richards. Por padrão, o perfil de solo ele é subdividido em camadas com a mesma espessura, mas a gente vai, em uma porção superior, subdividir mais estas camadas para evitar que aconteçam erros durante o processo de cálculo. Então, nós vamos inserir um limite, vamos clicar em inserir um ponto fixado e na segunda linha de pontos aqui da tela preta, então tem a primeira lá em cima que corresponde ao topo do perfil, e na segunda a gente vai clicar e inserir esse delimitador. Depois nós vamos clicar em densidade e vamos clicar no delimitador lá do topo. E vamos colocar a informação aqui da densidade na a menor densidade 0.01. E vamos dar OK. E percebam que a parte superior do perfil agora ficou bem mais discretizada. Feito isso, nós vamos agora para a opção pontos de observação, que é este comando com pontos vermelhos. Vamos clicar nele. E aqui nós vamos inserir pontos de observações no perfil, que são posições do perfil que nós queremos que o modelo
nos forneça informações do que ele está calculando no perfil e ao longo no tempo. Nós vamos inserir 3 pontos de observação, um a 5 centímetros de profundidade, outro a 20 e outro a 40. Como que a gente vai descobrir essas profundidades? Então percebam que à medida que a gente movimenta o mouse sobre essa tela, aqui embaixo aparecem as informações do nó e da profundidade. Então, ao colocar o mouse lá na superfície, o Z fica 0. O mouse não está coincidindo muito bem, pelo que eu estou percebendo aqui no vídeo, mas vocês podem verificar isso. Passando o mouse lá na superfície, o Z fica 0, o nó é 1, e à medida que vai descendo, né, a profundidade vai aumentando, tá com um sinal negativo, porque começa 0 na superfície e o Hydrus computa assim, e o número dos nós vai aumentando. Então, nós vamos inserir um nó a 5 centímetros, vamos clicar aqui à esquerda em inserir, e com o mouse eu vou passando até aproximadamente o Z ficar 5 centímetros, não precisa ser exatamente, 4,35, clico e o primeiro nó foi inserido. Então, clica com o botão direito para liberar o comando para inserir um novo nó. Clica em inserir, agora a gente vai inserir a 20 centímetros aproximadamente, pode ser 19,8 no meu caso aqui. Clica com o direito, liberou o comando, inserir o terceiro nó a 40 centímetros de profundidade aproximadamente. Pode ser 39,6. Clica com o direito. Ok, os 3 pontos de observação foram inseridos. Nós poderíamos também nesta tela definir onde estão posicionadas as camadas, as 4 camadas aqui no perfil, e também poderíamos informar aqui a condição inicial, que é em termos de conteúdo de água. Mas é mais prático fazer isso na próxima tela. Então nós vamos sair dessa tela e vamos salvar se o modelo pedir para salvar. Então a primeira janela que vai aparecer é para salvar, sim. A segunda é que os dados vão ser subscritos, dá OK. E a terceira tela, ele está avisando que o número de camadas não foi definido e perguntando se a gente quer corrigir isso. Aí nessa última a gente clica em não. E aqui nós chegamos na última tela antes de executar a simulação. A gente vê que a primeira coluna se refere às posições no perfil de solo. Se a gente rolar a barra aqui à direita, vão aparecer todas as profundidades. A segunda coluna se refere ao conteúdo de água inicial do perfil. A terceira, quarta e quinta e sexta camadas se referem a configurações para outros processos, principalmente absorção de água por raiz. Depois vem a coluna materiais e a última coluna não vem ao caso no momento para essa nossa simulação. Então, o que nós vamos fazer agora? Definir as 4 camadas do perfil de solo. Nós vamos considerar que a camada 1 vai até 5 centímetros de profundidade. Então, a gente observa bem aqui à esquerda, onde está aproximadamente os 5 centímetros. Então, até esta posição, o número é 1. De 5 centímetros a 20 centímetros, a gente vai informar para o modelo é a segunda camada, então nós vamos mudar para número 2 e vamos arrastar esse número 2 até 20 centímetros de profundidade, aproximadamente o valor que for mais próximo. A terceira camada, a gente vai estabelecer de 20 até 60 centímetros de profundidade, então a gente vai informar número 3 para a terceira camada, clica e arrasta
até 60 centímetros, ou o valor mais próximo. E por último, até o final, então, a quarta camada. Definidas as camadas, agora a gente precisa definir o conteúdo de água inicial. E para isso nós vamos usar este comando, vai fazer com que a condição inicial de conteúdo de água corresponda ao conteúdo de água de capacidade de campo para todas as camadas. Então vamos clicar em este comando, definir a condição inicial igual capacidade de campo, e percebam que os valores mudaram e eles não são os mesmos em todas as camadas, porque cada camada tem parâmetros hidráulicos diferentes e o modelo que estima a capacidade de campo considera os parâmetros hidráulicos. Feito isso, nós poderíamos avançar e aí a gente concluiria fazendo a simulação na sequência, mas nós vamos dar um OK e vamos voltar lá para o editor do perfil de solo para vocês observarem que agora as camadas aparecem lá no perfil de solo com os respectivos conteúdos de água. Então, de volta aqui na tela principal, nós vamos clicar 2 vezes neste item. Se aparecer uma mensagem para salvar dados antes de executar o aplicativo do perfil do solo, a gente clica em sim. Vejam que agora aparece em distintas por cores as 4 camadas de solo e nós vamos clicar no comando de condição inicial de conteúdo de água e a gente percebe, né, por diferença de cores, as diferenças no conteúdo de água inicial. E podemos então fechar esta janela e vamos executar a simulação. De volta na tela principal do Hydros, vamos clicar neste comando aqui. Nesta janela de confirmação, a gente vai clicar em OK e a simulação vai ser processada. A gente está vendo aqui o resultado. Pressionar Enter, a gente observa à direita agora as informações de pós-processamento, uma série de itens. Para não deixar o vídeo muito longo, nós vamos acessar apenas 2 telas. Esta do terceiro item, vamos abri-la. Percebam que aqui na parte superior existem 2 campos, que são as informações que vão estar no eixo X e no eixo Y, e vamos apenas olhar 2 informações de interesse agora para o momento do processo de infiltração. A primeira é a taxa de infiltração. Aqui significa fluxo atual na superfície. Então a gente marca, seleciona este campo e a gente está enxergando aqui uma curva de taxa de infiltração oposta à que a gente costuma enxergar, porque os valores de fluxo na superfície, os fluxos de entrada no perfil, o Hydros coloca como negativos. Então é só uma representação, ao invés de estar a curva para cima, como a gente está acostumado a ver, ela está para baixo. Mas essa é a curva de taxa de infiltração de água no solo, simulando então medições feitas com duplo anel concêntrico. Vamos olhar a próxima informação, que é a infiltração acumulada, e a gente procura, tem a opção infiltração acumulada, selecionamos e essa é a curva de infiltração acumulada, como a gente está acostumado a observar, com valores positivos. Existem muitas outras informações aqui nessa tela que vocês podem ir explorando na sequência. E com isso nós finalizamos essa demonstração bem simples, mas mecânica, de como fazer uma simulação de infiltração de água no solo, simulando medições com duplo anel concêntrico.